Então vamos lá, irmãos, continuar a série extraordinária, né? Vamos continuar, vamos fazer um pouco de uma recapitulação, né? Nós falamos que essa vida extraordinária que Deus nos deu em Cristo, né? É algo que agrada o coração de Deus, amém? E não estamos falando de um conceito de extraordinário do ponto de vista daquilo que o mundo considera extraordinário, mas do ponto de vista que podemos viver além das nossas possibilidades naturais, né? Baseado na graça de Deus, isso é extraordinário. Vivendo muito além daquilo que o dinheiro pode comprar. E nós baseamos na semana passada, que foi a ceia, né? Nós tivemos um almoço, a reunião foi de manhã, e nós falamos, irmãos, sobre algo muito importante, né? Que é a centralidade do Novo Testamento, que é o Evangelho, que é a graça de Deus. E seguindo a moda aí até fazendo um trocadilho com os coaches, né? Que eles falam de código, chave, né? Eu vou te dar uma chave, vou te dar um código, né? Mas eu vou te passar meu Pix também, né? Isso não tem problema quando é profissão. Isso tem problema quando se começa a misturar evangelho com pregação, com coach, as coisas começam a ficar um pouco complicadas, né? Eu particularmente vejo que existe uma moda hoje mesmo de alguns pastores assalariados, eles começam a montar cursos paralelos para cobrar dos próprios membros da igreja que eles recebem salário. Eu acho isso uma coisa muito antibíblica e vou mostrar aqui na Bíblia hoje que isso é muito feio, na verdade, né? Eu certamente, se tivesse um pastor assim, ele não seria mais meu pastor. Infelizmente, existe mercado para isso, infelizmente, as ovelhas criam maus pastores. Então, se eu sei algo que vai mudar a sua vida, eu sou seu pastor, o bom pastor, né? Segue o exemplo de Jesus, ele então vai dar o melhor para as ovelhas que Deus confiou. Então, se nós olharmos no Novo Testamento, a centralidade, tem muita coisa importante no Novo Testamento, mas tem uma coisa que é central, irmãos, é entender a graça de Deus. E o texto que nós lemos para basear isso que eu estou falando agora, é o texto de Colossenses, no capítulo 1, versículo 6, tem algo muito forte ali que diz: que chegou até vocês, por todo o mundo, este evangelho vai frutificando, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Então, Paulo elogia essa igreja, fala se você ler o texto aqui, depois na sua casa, você vai ver que Paulo atribui muitas virtudes que aquela igreja tinha. Ela era uma igreja que tinha uma fé salvadora, era cheia de esperança no Senhor, era uma igreja que tinha amor para com todos os santos. Então nós podemos perceber muitas virtudes, mas Paulo mostra que a centralidade, o ponto-chave para que essa igreja pudesse estar dando frutos, era que eles entenderam a graça de Deus. O que eu percebo, né? Você vai olhar no Novo Testamento, os êxitos das igrejas locais, né? Quando Paulo vai falando das igrejas, que normalmente era o nome da cidade, você vai falar que o êxito que aquela igreja tinha, você vai perceber que era porque eles entenderam a graça de Deus. Agora, também, o problema era quando não entendiam a graça de Deus. Então, isso é uma coisa assim notória. Hoje nós podemos observar, né, que muitas pessoas ou seja, não falam sobre a graça de Deus, mas o texto fala aqui claramente que eles ouviram. Se eles ouviram, foi alguém que falou. Então, tem pessoas que até líderes cristãos, que por medo de algumas coisas que aconteceram em nome da graça, eles têm medo de falar da graça. Mas se eu não falar da graça para os irmãos, eu não tenho outra coisa para falar. Porque nós não estamos aqui para ensinar uma metodologia de autoaperfeiçoamento. Nós estamos aqui para falar do Evangelho, daquilo que Cristo fez por nós, e por causa daquilo que Cristo fez por nós, nós podemos andar segundo aquilo que Cristo deseja. Então aqui o texto mostra que eles ouviram, então isso é importante ouvir, mas eles também entenderam. Porque, irmãos, eu ouvir algo e não entender aquilo é um problema, porque eu vou contar da forma que eu acho que entendi. Mas a Bíblia deixa muito claro que eles frutificaram porque eles ouviram, mas entenderam. Entenderam o que é aqui que Paulo quer dizer? Entenderam corretamente a graça de Deus.
Então isso é muito importante para nós, amém? Em toda a sua verdade. Então o ensino foi completo, não foi algo pontual apenas, mas foi um ensino completo. Então, os problemas da vida, das igrejas, de tudo, né, do ponto de vista, ou você entende a graça de Deus corretamente, você vai então frutificar aquilo que Deus deseja, ou você vai ter problemas por desprezar a graça, ou por entender de forma tortuosa a graça de Deus. Então, isso basicamente é isso, amém? Normalmente a definição de graça é favor imerecido. E esse termo favor imerecido acaba sendo também um termo mal entendido por muitos. Muitos entendem o termo favor imerecido como se eu tivesse que estar sempre numa condição moral, espiritual, de forma que não é legal, um padrão segundo o Evangelho. Eu tenho que estar assim sempre pisando na bola, porque o imerecido aqui significa que eu não mereço, então para mim não merecer eu preciso estar vivendo uma vida tortuosa. Mas o imerecido aqui no Evangelho não é isso, favor imerecido não é isso, irmãos. Significa o quê? Graça, né? Como o entendimento como favor imerecido, significa o quê? Que a graça concedeu a mim uma capacitação que me colocou numa condição que eu jamais mereceria ou conseguiria por mim mesmo. Não significa que eu vou estar na posição de favor, né? Porque a ilustração, muitas vezes, que eu percebo é sempre uma condição seguinte: se você tentar merecer, e o merecer aqui, né? Ou seja, pela minha obediência, você nunca vai receber. Então, a ideia de muitos aí, então, é a seguinte: se eu andar em desobediência, então eu estou na posição de receber o favor de Deus. Não é esse o ensino. Não é esse o ensino da graça de Deus. Deus vem nas áreas que você tem debilidade, concede graça a você, para você viver da forma que Cristo viveria. Isso é graça de Deus. Não é para que você continue, para que você esteja na posição de receber graça de Deus, você precisa continuar vivendo de forma inadequada. Não, não é isso. Mas nós não podemos esquecer também que sempre existe graça para as áreas que nós precisamos. Amém? Então vamos tentar aqui, né, falar um pouquinho mais do que seria essa tal de graça de Deus, né, que é muito falado. Graça, então, é uma virtude que recebo gratuitamente, mas é uma virtude que eu recebo. Amém? Eu tenho uma dificuldade numa área, eu recebo então essa graça de Deus, eu recebo essa virtude de Deus para que eu possa viver naquela área como eu jamais poderia viver sem a graça de Deus. Amém? Então todos nós dependemos da graça de Deus. É imerecido porque jamais eu recebo por causa dos meus méritos. Amém? Por exemplo, graça de Deus diz respeito ao perdão dos pecados. Eu não tenho mérito nenhum para receber o perdão dos pecados. Isso é graça de Deus, foi tudo que Jesus fez na cruz. Amém? Isso é graça de Deus. Isso não significa que eu vou produzir pecado para continuar vivendo de forma imerecida. Amém? Eu vou viver agora em santificação. Então, graça é uma virtude que recebo gratuitamente. Não tem mérito nenhum nisso, é graça de Deus mesmo, é uma virtude, é um favor, é uma dádiva de Deus para a minha vida. Graça também pode ser entendido como uma força capacitadora, é uma força que te capacita, é uma virtude. Amém? Então, eu preciso da graça de Deus. Então, eu falei aqui semana passada que não necessariamente Deus vai te tirar de algumas situações que você imaginaria. Por exemplo, Paulo, quando ele pede, né, para que o espinho da carne dele fosse removido, a resposta de Deus não é: tá bom, está atendido a tua oração. Não, a resposta de Deus é: a minha graça te basta. Eu vou te dar capacitação para que você possa passar por isso que você está passando. Esse espinho na carne, no meu entendimento, era a perseguição que Paulo sofria por trazer o evangelho da graça em ambientes religiosos, em ambientes judaizantes, porque tinha muitos crentes que queriam, né? Eles falavam que criam Jesus, mas eles queriam Jesus mais a lei de Moisés. E Paulo então vinha para estabelecer verdadeiramente a base, que era Jesus e só Jesus. E Paulo era extremamente perseguido. Por quê? Quando você estabelece as bases do evangelho, da graça de Deus, no ambiente judaizante, você destrói o ambiente judaizante. Porque o ambiente judaizante, ele é baseado em alguns pilares. E foi o próprio Deus que deu o judaísmo. Só que Deus deu para um tempo transitório, não para que ficasse permanente. Deus deu o judaísmo no tempo da lei.
Agora, no tempo de Cristo, nós andamos na graça de Deus, amém? Aquilo era a sombra das coisas que viriam agora em Cristo Jesus. Só que o judaísmo tem alguns pilares que, quando o evangelho chega, destrói os pilares do judaísmo. Um dos pilares do judaísmo é o templo. Você só podia apresentar um sacrifício a Deus, você só podia ter alguma experiência com a presença de Deus no templo e em Jerusalém. E quando você vê o evangelho, o véu foi rasgado. E aí que você entende o que Jesus disse em João, que iria destruir o templo, ia reconstruir em 3 dias. E ali os caras ficam achando que aquilo é uma blasfêmia. Como que o templo que foi construído em 46 anos vai ser reconstruído em 3? É porque agora o templo de Deus é eu individualmente, nós coletivamente, a casa de Deus. Então Deus não habita em prédios feitos por mãos de homens. Eu achei interessante, né? Que agora há pouco eu vi ali um jovem passando na frente do nosso prédio. Interessante, né? Eu só tinha visto isso em prédios católicos. Ele fez assim, na frente do nosso prédio. Eu falei, poxa, que legal, o cara está tendo um respeito com o nosso prédio. Então, assim, isso aqui, irmãos, de uma forma definitiva, não é a casa de Deus, esse lugar aqui, esse prédio. Né? Isso aqui é o que? É um prédio onde a igreja agora se reúne, e nesse momento aqui está sendo formada a casa de Deus, porque a igreja do Senhor está aqui, amém? Quando ela não está aqui, isso aqui não tem nada de especial, diferente de qualquer outro lugar, e esse é a grande poder, a grande glória do Evangelho, que Deus resolveu não morar mais só numa caixinha, mas Deus resolveu expandir a sua presença para todos aqueles que creem no seu nome. Isso é uma coisa gloriosa. Significa que em nenhum momento você está sozinho. Significa que em nenhum momento você não pode ter a presença de Deus. Significa que em nenhum momento, meu irmão, você está desamparado, porque Ele escolheu morar em vaso de barro, eu e você, e na igreja de forma coletiva. Mas então um pilar do judaísmo é esse templo, né? Infelizmente até hoje eles ficam falando, nós vamos à casa de Deus, vamos à casa de Deus. Oh, coisa ruim, meu irmão. Como que você vai à casa de Deus? Onde que Deus mora? Onde que Deus habita? Na casa do Senhor não existe Satanás. Então, está entendendo? Por que isso aqui é uma coisa séria? Porque se você está falando que está vindo aqui na casa de Deus, você não está entendendo nada ainda. E aí você vai achar que aqui você tem que vir, ficar bonitinho, tratar bem a mulher, né? Falar de meu amor, cheirosinha. E em casa você acha que lá é um lugar qualquer. Agora, santo não é o lugar que você pisa, mas santo é você. Antes era um lugar. Por que aquele lugar era santo? Tira as sandálias dos vossos pés, porque esse lugar é santo no Antigo Testamento. Porque o santo estava ali, o próprio Deus. Por que agora, meu irmão, eu e você somos santos? Porque o próprio Deus habita em nós. Nós somos sagrados. Então eles falavam que o lugar que Deus habitava era um lugar sagrado. Ou seja, você não acha que ninguém chegava naquele lugar sagrado e falava qualquer coisa. Por quê? Porque aquele lugar é sagrado, porque Deus habitava naquele lugar. É por isso que hoje nós temos que entender a importância do que fazemos com o nosso corpo. Porque o nosso corpo se tornou o templo do Espírito Santo de Deus. E é interessante que o Espírito Santo não sai na nova aliança, ele não sai de você. Na antiga aliança ele saía, por isso que Davi falou, não retire de mim o seu Espírito. Ele tinha pisado na bola e ele estava preocupado que o Espírito Santo poderia sair dele. Na nova aliança ele não sai, por quê? Porque ele é o penhor da nossa salvação. Entretanto, ele tem ciúmes de você, entretanto, você pode abafar o Espírito, você pode suprimir o Espírito dentro de você, você pode tornar o Espírito imperceptível para você, você pode sufocar o Espírito dentro de você, mas ele não vai embora. Por isso que é muito sério, de forma especial, o pecado da imoralidade sexual. Por quê? Porque você está unindo Cristo à imoralidade sexual, você está unindo o Espírito à imoralidade sexual. Por isso é tão sério o pecado de imoralidade sexual, e por isso é considerado todo aquele que usa a graça de Deus para fomentar o pecado, especialmente na área sexual, é alguém que é considerado um falso mestre, um ultrajador da graça de Deus. Isso é uma coisa muito séria. Então, irmãos, outro pilar do judaísmo era uma classe especial de sacerdotes. Tinha uma tribo especial para cuidar do templo.
que era dedicada para serviço exclusivo da casa de Deus, que era um lugar. Então o que acontece? Quando chega o cristianismo, o evangelho, a graça de Deus, a nova aliança, ele tira esse outro pilar que tinha no judaísmo. Hoje não existe uma classe apenas, algumas pessoas apenas, que são os sacerdotes na casa de Deus. Agora, no reino de Deus, em Cristo Jesus, nós fomos feitos um reino de reis e sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. É por isso que na nova aliança a operação de Deus, o agir de Deus é pelo corpo de Cristo. Não confunda a minha função diferente da tua, como se eu tivesse por essa função, um nível de, ou seja, uma graduação a mais com Deus, ou seja, se tem uma fila para falar com Deus, eu consigo cortar essa fila. Não, eu sou um sacerdote como você, com função diferente que a sua. Mas todos nós somos um reino de reis e sacerdotes. Então essa outra coisa que o evangelho vem, e por isso que Paulo era tão perseguido pelo judaísmo, porque ele destrói essa segunda coluna, chamado classe sacerdotal especial, clericalismo, o clero e os leigos. Aqui ele estabelece que todos agora são reis e sacerdotes, todos são membros do corpo de Cristo e todos têm dons. Amém? Isso é muito importante, né? E outra coisa que é um pilar que é do judaísmo, estabelecido como lei, esse eu vou deixar para outro dia, que senão eu vou ter que ficar explicando vai tomar meu tempo. Vamos para frente. Glória a Deus. Amém? Então a graça é o quê? É uma virtude que recebo gratuitamente, é uma virtude. É uma força capacitadora. Graça também é considerado um privilégio de Deus. Por isso que a Bíblia fala, quando fala ali da contribuição em 2 Coríntios, fala sobre que eles tiveram então a graça de Deus ali. Deixa eu achar esse texto aqui. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, por meio de muita prova e tribulação, manifestar a abundância de alegria e profunda pobreza dele superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então aqui Paulo fala que eles tiveram o privilégio de contribuir. Contribuir ali era considerado uma graça de Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus, que não precisa de nada, nos dá o privilégio de participar de algo que, se ele quisesse, faria sozinho. Tudo é privilégio, não esqueça disso. Mas vamos avançar. O que acontece então? Todas as áreas da sua vida existe uma graça de Deus. Existe uma provisão de Deus em Cristo, todas as áreas. Que o que você estiver precisando hoje, existe uma graça. Existe uma força capacitadora, existe um privilégio de Deus, existe uma virtude que eu posso receber gratuitamente. Entretanto, irmãos, existe uma prestação de contas de tudo que Deus nos dá. Isso tem que produzir um temor no nosso coração. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou. Então Paulo tinha uma identidade clara, pela graça sou o que sou. Amém? E sua graça para comigo não foi em vão. Não foi em vão. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, Paulo aqui tinha consciência que ele recebeu uma graça de Deus. E que essa graça de Deus para com a vida dele não poderia se tornar vã, desperdiçada. Por isso que Paulo trabalhou muito mais. Porque ele queria tornar a graça de Deus em frutos. A graça que ele recebeu, o dom que ele recebeu, o chamado dele, que ele tinha recebido, de levar o evangelho de Deus aos gentios, ele queria tornar aquilo produtivo, frutífero, não desperdiçar aquilo. Amém? E eu comecei falando aqui na semana passada sobre muita coisa que nós recebemos de Deus e que nós precisamos ter temor sobre isso, né? Nós recebemos perdão de Deus. Eu não quero falar hoje sobre o perdão. Nós recebemos de Deus tantas coisas, amém? Que jamais mereceríamos por nós mesmos. Foi graça de Deus. Deus gratuitamente foi lá e enviou Jesus Cristo e perdoou todos os seus pecados.
todos os meus pecados. Você jamais mereceria esse perdão. Você não tem como chegar diante de Deus dizendo, eu mereço ser perdoado. Você foi perdoado por mérito de Cristo, por bondade de Cristo, por graça, e não por merecimento. Amém? Mas nós vemos aqui na palavra de Deus que não é só perdão que nós temos. Nós recebemos a graça, ou seja, a virtude de Deus para andarmos em santificação. Eu não vou repetir tudo que eu falei semana passada, mas um ponto eu quero falar e quero acrescentar 2 pontos aqui. Foi um ponto que eu toquei muito semana passada aqui sobre isso. Efésios capítulo 5, verso 25, compara, o homem como cabeça da sua casa e que deve cuidar da sua esposa, e Cristo como cabeça da igreja, que também cuida da sua noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Então, o que acontece, irmãos? Eu dei um exemplo aqui semana passada. Você é noiva de Cristo, amém? Vamos imaginar que eu fosse casar com a Fabíola essa semana, ok? E eu chego para ela assim e falo, vou te dar R$1.000, R$2.000 para você ir fazer ali aquele dia da noiva, ali, o melhor dia de noiva, e você chegar ainda mais encantadora no dia lá do casamento. E o que acontece? De repente eu dei todo o recurso para ela, então isso é graça, ok? E de repente chega no dia lá da cerimônia, ela vai entrar e chega tudo desarrumada. Puxa vida, eu vou ficar ali pensando, poxa, dá tempo de desistir? O que ela fez com a grana, né? Ou seja, eu dei toda a possibilidade que ela chegasse bem arrumada, adornada. É isso que a Bíblia fala sobre a expectativa de Cristo quando voltar nos buscar. Ele veio, morreu na cruz e fez o que nós jamais poderíamos fazer e nos colocou numa posição que jamais poderíamos estar. Isso é graça. Mas Ele espera que quando Ele voltar buscar a sua igreja, você esteja esperando Ele da forma devida, com a graça que Ele te deu. Amém? Então o texto fala aqui, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, para santificá-la. Amém? Tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Então Jesus espera, Jesus espera o quê? Que a sua noiva esteja gloriosa quando Ele voltar, gloriosa, amém? Sem mancha, sem ruga, glória, sem ruga, amém? Não é físico, tá, irmã? Fica tranquila aí, porque fisicamente talvez não daria tão certo, tá para os homens também, sem mancha, gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Santa, separada, amém? Diferenciada, adornada. Isso é uma coisa muito poderosa. E Jesus não pede nada para você que Ele não tenha te concedido uma graça para você viver dessa maneira. Então, esse povo que diz sobre a graça de Deus como se ela fosse uma provisão para você viver de forma esculhambada, está totalmente equivocado. Existe graça no processo de transformação enquanto ainda eu não estou nesse patamar? Existe. Mas a graça jamais é uma força capacitadora para você pecar mais. A graça é o contrário, é uma força capacitadora para você poder estar aqui preparado no dia que o noivo voltar. O noivo não vai fazer como alguns fazem com medo, de que vai encontrar em casa quando chega de viagem, buzinando, dando espaço para o Ricardão ir embora antes. Ele vai chegar o quê? Como um ladrão. Então, irmãos, nós não sabemos. Nós não sabemos. E aqui eu queria falar algo para você interessante. Não confunda confissão de pecado com arrependimento. O Novo Testamento fala... Eu sei que esse é um ensino meio chocante, Eu estava numa reunião de pastores e o Juliano estava comigo lá e tivemos até um pequeno debatezinho lá sobre isso. Eu tenho um PowerPoint de 200 slides sobre essa questão de confessar pecado.
200 slides. Então, assim, não é o foco de Paulo no Novo Testamento a confissão de pecados. E por que que muita gente foca na confissão de pecados? Por quê? E você está com medo. Por que que você confessa o pecado? Você tem medo de Jesus voltar e você está com algum pecado aí não confessado. Então, por isso que confessar pecado é diferente de arrependimento. Por quê? Eu confesso com medo, né, de Jesus voltar. Vai que Jesus volta agora, eu não confessei esse pecado, então eu não tenho o perdão de Deus sobre esse pecado. Mas a grande realidade é o seguinte: está muito claro no Novo Testamento que confessar pecados não é uma condição para Deus perdoar pecados. Por mais que isso, se eu falar isso na maior parte das igrejas, eu nunca mais vou voltar lá. Mas não tem problema para voltar lá não. Eu não preciso voltar lá não. Mas o seguinte, o autor de Hebreus mostra claramente que nós fomos perdoados de uma vez por todos. Então, eu vou te falar uma coisa aqui muito forte, mas é evangelho. Você não é perdoado quando você confessa. Você não é perdoado quando você confessa. Existem crenças que eu respeito que você confessa por causa da tua consciência. Para você estar em paz com a sua consciência. Ok? E confessar significa homologar, concordar. E muitas vezes eu confesso porque eu estou concordando com Deus que aquilo não é o correto. Mas o princípio principal no Novo Testamento é que deve existir sobre todas as áreas da nossa vida arrependimento. E aí arrependimento sim é metanoia. Eu devo viver uma vida de arrependimento. Arrependimento é eu concordar com Deus acerca do fato. Ou seja, porque alguém que confessa porque está com medo de que Deus volte e ele fique ali, ou que ele vá para o inferno porque ele tem aquele pecado, ele não está necessariamente arrependido, mas ele está apenas com medo. E o que vai acontecer? Se eu chego para minha esposa, né? Na verdade, eu tenho um comportamento inadequado com ela, e eu confesso para Deus, eu fui lá e gritei com ela, e aí eu fico com medo, meu Deus, vai que Jesus volta agora, eu corro lá então no quarto assim, ô Senhor, me perdoa por eu ter gritado com a minha esposa. Isso não necessariamente significa que eu vou ter uma mudança permanente, porque não significa que eu estou arrependido de estar gritando com a minha esposa. Agora, o que a Bíblia nos chama é para arrepender é mudança de mente, metanoia. Aí quando há mudança de mente, aí é transformação. Eu concordo com Deus o quê? Que eu não sou um homem que foi criado por Deus para ficar gritando com a minha esposa, porque eu fui chamado para dar a vida pela minha esposa. Esse é um ponto. Amém? Eu fui chamado por Deus para isso, eu fui chamado para guardar ela, eu fui chamado para cuidar dela. Eu fui chamado, para cooperar com o Espírito Santo para que quando Jesus voltar, a minha esposa esteja de uma forma gloriosa, sem mancha, sem ruga, santa, inculpável diante de Deus. Amém? Então, assim, eu me arrependo por quê? Porque eu sou um filho de Deus não age assim, porque Deus não agiria assim com a minha esposa. Eu sou um representante de Deus no relacionamento com a minha esposa. Isso é uma metanoia, isso é uma transformação. Isso vai produzir o quê? Com que eu possa criar a consciência para não ficar gritando com ela. Mas quando eu tenho aquela consciência apenas de querer me livrar de uma culpa para com Deus, eu fico repetitivo nas minhas quedas. Por isso que o foco do Novo Testamento não é confissão de pecado, porque a maioria das pessoas confessa para ser perdoado, e o perdão já foi resolvido em Cristo. Você precisa buscar o arrependimento, a mudança de mentalidade, para que você torne não fazer aquilo. Amém? Isso é importante. Mas existe algo muito importante aqui também no texto bíblico, que está lá em Romanos. Se você quiser abrir a tua Bíblia. Glória a Deus. Um abraço para o meu irmão Wesley, lá de São Paulo, que ele mandou uma mensagem aqui para mim que está assistindo. Esse texto aqui é muito glorioso, irmãos. Eu quero falar aqui com pessoas que você
Você vem de uma vida muito afundada no pecado. Glória a Deus. É muito lindo o que Deus tem para você. É muito lindo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Eu amo esse capítulo aqui. Eu sou vidrado, apaixonado nesse capítulo. Eu gostaria de ler todos os versículos, mas não vai dar tempo. Então vamos aqui a partir do versículo 12. Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Por causa de um só homem entrou o pecado no mundo. Quem é esse homem? Adão. Assim também a morte passou a todos os homens. Por que a morte passou a todos os homens? Por causa do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado não entrou no mundo quando Lúcifer caiu. O pecado entrou no mundo quando Lúcifer conseguiu enganar Adão. Porque Deus deu a terra aos homens e não a Lúcifer. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, Adão, como é o líder de uma raça, é o cabeça de uma raça, da raça humana, ele é aquele que representa toda a raça humana. Então, quando Adão caiu, todos nós caímos. Aí você pode falar, eu não cairia. Não, ele te representa lá, você cairia e eu cairia também. E eu acho que a gente tinha caído um pouquinho antes só. Amém? Então assim, você não peca você não é pecador porque comete pecado. Você comete pecado porque, estou falando de alguém sem Cristo agora. Vou falar considerando que todos aqui já creram em Jesus. Amém? Você, então, você não cometeu pecado, você não se tornou pecador por cometer pecado. Você pecou porque era pecador. O pecado foi apenas um fruto de quem você era. E aí eu vejo a inocência de alguns pais, de alguns tios, de alguns adultos. Ai, criança não mente, criança não sei o quê. Eu vou te dar um exemplozinho do meu sobrinho. O bicho é ligeiro. Eu fui brincar com ele e falei bem assim, é verdade que você está chamando minha esposa para viajar? Eu vou pegar você agora aqui. Não, tio, não chamei não. Eu não chamei não. Eu falei, então vem aqui, eu vou te levar lá para nós conversar com ela. Eu peguei ele e levei lá e falei assim, você não vai levar ela? Não vou levar não, tio, não convidei ela não, tio. Aí então eu cheguei perto dela e falei assim, ele disse que não te convidou para viajar. Aí ele ligeirinho falou, não, convidei sim, tio, convidei sim. Eu falei, agora eu vou te pegar, mas o tio também pode ir. Você viu, vai me dizer assim, ele tem 7 anos, mas ele já sabe sair, já escolhe rapidamente mentir quando ele vai se livrar de uma situação. Então isso é uma coisa muito clara. Quando alguém, tem muita gente que os falsos moralistas que acham que não são pecadores, que nem sabem por que Jesus veio por eles. Jesus por mim não precisaria ter vindo. É só você fazer um teste dos 10 mandamentos. Por que Deus teve que dar os 10 mandamentos ao homem? Para que o homem tivesse consciência de que era pecador. Da mesma forma que na nossa cidade existe a lei de trânsito. Deixa as luzes aí de fora estiver apagada, acenda ali do lado, Renan, por favor. Amém? Por fora você não vai conseguir entrar porque eu fechei. Você sabe que é um transgressor da lei de trânsito porque existe a lei de trânsito. Você aprende a lei de trânsito e sabe quando você deveria ter freado em vez de acelerar. Da mesma forma, Deus teve que pegar o povo na antiga aliança e teve que mostrar para eles a lei, para que eles tivessem consciência de que eram pecadores. A lei nunca foi para justificar o homem. A lei foi para tornar consciente o homem do pecado. Amém? E aí eu faço um teste aqui rapidamente, se você tem dúvida, de que era pecador e que precisava da graça de Deus. Um dos mandamentos é não dará falso testemunho, ou seja, não minta. Será que existe alguém que nunca mentiu aqui entre nós? Não levante a mão, porque você vai ser a primeira vez que você está mentindo publicamente, assim, talvez. Ou seja,
Por um simples mandamento, todos nós estamos condenados. Ou você acha que se você matar uma pessoa e chegar diante lá do delegado ou do juiz, na verdade, vamos melhorar, do juiz, falar, então nós vamos condenar o senhor aqui porque o senhor matou uma pessoa e você vai pegar 25 anos de cadeia. Seu juiz, que isso? Por que tanta dureza? Eu só matei uma pessoa. Ou seja, um mandamento me torna transgressor de todos os mandamentos, me torna um transgressor, não de todos os mandamentos, mas me torna um transgressor, ou seja, e aí me coloca na posição que eu preciso de um Salvador. Deus já sabia que você era pecador, porque você pecou em Adão e recebeu a natureza pecaminosa, mas você precisa se tornar consciente de que é um pecador, para que você se torne consciente da necessidade de um Salvador. Amém? O problema hoje é que nós vamos dar graça para as pessoas, vamos falar da graça de Deus para quem não tem consciência que precisa do remédio. Não adianta oferecer o remédio para quem acha que não precisa do remédio. Não adianta oferecer a graça de Deus, o amor de Deus para quem não acha que precisa do remédio. Amém? Mas vamos lá. Porque até o regime da lei havia pecado do mundo. Antes da lei já havia pecado do mundo. Mas o pecado não é levado em conta onde não há lei. Verso 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Tinha morte no mundo de Adão até Moisés, porque o pecado já tinha entrado no mundo, através de Adão. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, mesmo aquele que não fez a mesma coisa que Adão, já era pecador. O texto está muito claro aqui. Versículo 15. Todavia não é assim. Ou seja, então nós estamos vendo aqui um cenário de total perdição do homem por causa do pecado de Adão. Está reinando aqui algumas coisas, né? A Bíblia está dizendo aqui de forma muito importante, eu quero frisar isso, que a partir do pecado de Adão, então, passou a reinar no mundo a morte. Morte coloca como tudo que diz respeito à destruição. Passou a reinar destruição. Todo tipo de males que nós encontramos no mundo é por causa do pecado. Então passou a reinar a morte no mundo. Então eu e você, alguns de forma mais notável, outros menos, podem perceber algumas coisas na sua vida, reinando muita morte na sua família, muitas destruições na vida amorosa, muitas destruições familiares, muita separação, no sentido de não há um ambiente de honra, não há um ambiente de amor, não há um ambiente de paz, muita morte, né? Quem sabe você se meteu com algumas coisas que trouxe mais morte ainda na sua vida. Por quê? Por causa do pecado. O pecado trouxe o quê? Esse cenário de morte, de destruição. Versículo 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, ou seja, pela ofensa de um, pela desobediência de um, pelo pecado de um, muitos morreram. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Olha que coisa aqui. Um faz besteira, todos pagam pela besteira. Agora aqui, na graça é diferente. Um obedece, um cumpre as exigências da lei e todos desfrutam dessa abundância. Quem foi esse que cumpriu toda a exigência de Deus? Jesus Cristo. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Então, por causa de um ato de desobediência, veio a condenação sobre todos os homens. Todos os homens estão condenados, então, em Adão. Grave isso, todos os homens estão condenados em Adão. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Ou seja, a graça, agora transcorre de muitas ofensas para quê? Para a justificação. Diga justificação. Justificação. Meu irmão, essa palavra ela é muito importante para nós. Justificação.
O que é a justificação? É agora, por causa da obediência de um só homem, Jesus Cristo. Lá na cruz Ele recebe o meu pecado, ou melhor ainda, Ele recebe o pecado de toda a humanidade. E Ele concede a sua obediência, a sua justificação para toda a humanidade. O que é ser justo? É alguém que é considerado diante de Deus sem pecado. Por que você é considerado? Aqueles que creem em Jesus Cristo são considerados diante de Deus sem pecado. Por quê, meus irmãos? Porque você agora, diante de Deus, recebeu um dom, esse dom chamado justiça, é um presente de Deus. Você recebeu a obediência de Cristo e Ele recebeu o teu pecado. Isso aqui é algo muito interessante. Versículo 17. Diga, eu sou justo. Isso é uma coisa muito gloriosa. Tem um versículo aqui que nós vamos chegar no 19. O 17 é muito poderoso. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, diga, reinou a morte. Então, por que reinava a morte na sua vida? Por causa de Adão. Reinou morte, morte e destruição. Continua muito mais, diga muito mais. Meu irmão, reinou muita morte. Se você provou de muita destruição, agora você precisa entender essa matemática da graça de Deus. Se reinou a morte porque você veio da descendência de Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Abundância da graça, diga abundância da graça. É abundante essa graça, é muita graça que você está recebendo. E o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se reinou a morte por causa de Adão, muito mais agora vai reinar. Você vai poder reinar em vida sobre aquilo que reinava sobre você, que era o pecado. Você vai poder reinar em vida, meu irmão. Isso vai te encher de muita fé. Aleluia. Se antes reinava a morte sobre a sua vida, você era escravo do pecado. E deixa eu falar para você algo. O homem perdeu o livre-arbítrio depois da queda de Adão. Muito se fala do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio, irmão? É a capacidade de um homem fazer o bem e somente o bem. É o nível de liberdade completa do homem. E o homem tinha esse nível de completa liberdade antes da queda. Mas o homem hoje, sem Deus, não tem o livre-arbítrio. Chegue em alguma pessoa que está totalmente embriagada, alcoolizada, que vive todo dia no bar, precisando estar ali cedo da manhã. Você acha que esse homem tem o livre-arbítrio? Ele não tem, porque Jesus disse que quem comete pecado é escravo do pecado. É escravo. Quem é escravo perdeu a liberdade. Ele perdeu a liberdade. O mundo que fala tanto de liberdade é um mundo que é escravo, porque eles acham que liberdade é você poder fazer o que você bem entende. Mas a liberdade é agora o poder dado pela graça de Deus e pelo dom da justiça para que você reine sobre a morte. Agora sim, em Cristo, você recebe a tamanha graça e o dom da justiça, o qual você pode dizer não para o pecado. Você pode dizer não para o pecado. Alguém que não nasceu de novo e ainda tem a natureza adâmica dentro de si, não pode dizer não para o pecado. Mas nós podemos, porque recebemos graça sobre graça e o dom da justiça.
Versículo 17: se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, muito mais os que recebem abundância, até já foi. 18: pois assim como por uma só ofensa vem o juízo sobre todos os homens para condenação, por causa do pecado de Adão, todos os homens estão condenados. Vem o juízo de Deus sobre todos os homens. Por isso que o texto bíblico, muito mal entendido, quando Jesus fala: eu não vim para condenar o homem, eu não vim para julgar o homem. Por que Jesus não veio condenar o homem? Porque o homem já está condenado sem Deus. A sentença do homem sem Deus já está clara, meu irmão. É o fogo eterno do inferno. O homem sem Deus não precisa de julgamento, ele já está julgado. Ele já está condenado, ele já está perdido. Então Jesus não veio mais para julgar quem já estava julgado. Não é que Jesus estava ali concordando com aquelas práticas, Jesus simplesmente não veio realmente para julgar quem já estava julgado. Jesus veio dar a possibilidade para quem está condenado, para que saia dessa vida, desse reino da morte, entre para a abundante graça e o dom da justiça, e possa reinar em vida sobre aquilo que reinava sobre você antes. Isso é algo muito poderoso. Glória a Deus. Porque, versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Pela desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores. Olha que coisa linda. Por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, justificados pela fé. E a Bíblia diz: porque nós somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Agora, você tem que entender, é tão importante aqui, que se reinava a morte, se reinava a condenação, se reinava o juízo de Deus sobre você por causa de Adão, agora muito mais reina a vida sobre você. E eu quero falar algo para você que, em nome de Jesus, creia nisso. Se você crê nessa palavra, se você crê nessa obra poderosa que Jesus fez por você naquela cruz, se você receber, o texto está dizendo aqui, não é você conquistar, né? O Antigo Testamento é um livro de conquista, o Novo Testamento é um livro de receber. É diferente, você precisa receber, estar aqui hoje com o seu coração aberto para receber algo que Jesus fez por você, que é seu direito agora em Cristo Jesus. Se você receber graça sobre graça e o dom da justiça, se você entender que agora é pela obediência de um só homem, é a obediência de Cristo, você chega diante de Deus não por causa da tua obediência, mas você chega diante de Deus por causa da obediência de Cristo. Isso vai produzir algo aqui muito interessante. Você vai parar de fugir de Deus. E você vai começar a entender que Deus é o seu maior aliado. E muito mais aqui, meu irmão e minha irmã. Eu creio muito, e Deus falou muito comigo hoje, sobre venho além para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou graça. Eu quero falar algo para você aqui hoje. Eu creio, meu irmão, se você crê também, que as pessoas que viveram a vida mais depravada, na área que você viveu de forma mais depravada, você vai viver de forma mais íntegra. A psicologia diz que se você é alguém em alguma determinada área que passou por algum determinado problema, você vai ser um eterno doente. O Evangelho diz que por causa da obediência de Cristo, se na sua vida reinava a morte, agora reina vida. Vida, eu creio, estou te falando aqui, que entre isso no teu coração. Se você receber nessa noite a abundância da graça e o dom da justiça, você vai reinar nas áreas que você era governado antes. Você vai reinar sobre as áreas que antes reinavam sobre você.
As pessoas virão a pureza de Deus na sua vida sexual, as pessoas virão que você é livre das impurezas na área sexual, as pessoas virão as virtudes de Deus na sua vida, e eles vão perguntar para você o que aconteceu, você vai falar: eu recebi graça sobre graça e o dom da justiça, por intermédio de Cristo Jesus. Deus quer, meu irmão, que quando Ele voltar, a sua igreja esteja vivendo integridade. E para isso Deus deixou a graça dele, graça sobre graça e o dom da justiça, para que quando Ele volte, você possa estar sem ruga, sem mácula, você possa estar adornado, adornada para receber o seu noivo. Aleluia. Eu profetizo sobre a sua vida integridade, aleluia, santificação. Eu quero te falar algo interessante. Na Bíblia nada é por acaso, nada é por acaso. Grave isso. É interessante que o capítulo 5, onde fala da justificação, vai introduzir o capítulo 6, que fala da santificação. E nós temos que entender algo aqui muito importante. Nós não temos como entrar no caminho da santificação sem termos a revelação da justificação. Por quê? Na justificação eu tenho o meu relacionamento com Deus pacificado. Na santificação eu tenho o meu relacionamento com a vida, com a minha família, com todos transformado. A santificação não é exatamente só para Deus, mas a santificação é para glorificar a Deus. Mas eu só posso entrar no caminho da santificação quando eu entendi a justificação. Por quê? Porque um homem que não entende a justificação, ele pensa que, infelizmente, pode esconder de Deus as coisas que faz. Ele não vive um relacionamento transparente com Deus. Por que você pode ser transparente com Deus? Porque você sabe que isso não vai te separar de Deus mais. Você pode bater um papo com Deus. Deus pode bater um papo sério com você. Mas isso não vai mudar o relacionamento de vocês. Porque o relacionamento de Deus conosco é baseado na justiça de Cristo. Então eu posso chegar diante de Deus e entrar no Santo dos Santos por causa do sangue. Então eu vou bater um papo com Deus, mesmo naquele dia que ainda eu estou imaturo, e não entendi toda a justiça que tenho, toda a santidade que recebi, toda a graça que tenho. Eu ainda não estou sendo aquele marido que deveria ser, eu não estou sendo aquele filho que deveria ser, não estou sendo aquele pai que deveria ser. E Deus muitas vezes vai me apresentar isso. No bom sentido, vai colocar o dedo na minha cara quando eu estou lendo a palavra dele ou escutando a palavra dele, vai me mostrar que ainda existem incoerências na minha vida. Mas em todas as incoerências ele vai mostrar que existe graça sobre graça para que eu reine sobre essas incoerências. Glória a Deus. E aqui no capítulo 6 começa o texto que fala muito sobre santificação, sobre santificação. E o texto nos fala, que eu tenho repetido ele para os irmãos também, e eu gosto de repetir e vou continuar repetindo até que um dia a gente entenda. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Baseado no último versículo, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu vou pecar para que eu tenha mais graça. O texto está muito claro: de modo nenhum. Diga, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Nós morremos para o pecado. De maneira nenhuma. Isso é uma coisa linda. Saber que em Cristo Jesus você morreu para o pecado e nasceu para a justiça. Você nasceu para a justiça. Você nasceu do justo. Você nasceu agora da semente incorruptível de Cristo. Você é alguém que agora recebeu toda a virtude para toda a vida, toda a virtude para viver uma vida abundante, uma vida livre do pecado, uma vida que glorifica a Deus. E é assim que Ele espera te encontrar, e é assim que Ele espera te encontrar na sua volta, você adornado, esperando o noivo. Aleluia, Deus é bom, amém? Não desperdice essa graça que você recebeu de Deus. Nós vamos ser cobrados por Deus pela graça que recebemos.
Deus concedeu uma graça para você viver uma vida santa. Deus te concedeu uma graça para você reinar sobre aquilo que reinava sobre você. Amém? Agora, isso aqui é uma coisa importante. Nós precisamos convencer o nosso coração disso que eu estou falando. Porque intelectualmente você pode sair daqui com essa mensagem. Você pode sair com conhecimento, com uma informação sobre o que eu estou te falando. Mas lá no fundo do teu coração ainda você acredita: eu justo? Eu sou alguém justo e santo? Agora sobre a minha vida não reina mais a morte, mas eu estou sentindo desejos. Eu estou sendo tentado. Eu ainda dou faço umas coisas que não deveria fazer. Você precisa convencer seu coração. E eu já tenho falado aos irmãos, quem confessa a justiça dificilmente vai precisar confessar o pecado, no sentido, ou seja, você vai começar a andar num nível de santidade que você não andava antes. Se você pegar esse texto de Romanos e orar sobre ele, declarando na primeira pessoa, você era aquele Adão que transgrediu a lei de Deus, mas Cristo veio por causa de você que era aquele Adão, e Ele morreu por causa dos seus pecados, e Ele te concedeu como dom a obediência dEle, a justiça dEle, e agora diante de Deus você é tão justo como Jesus é, porque Ele é a sua justiça, e por causa que Ele é justiça, a sua justiça, você pode reinar sobre a morte, você pode reinar sobre a condenação, você pode reinar sobre aquilo que reinava sobre você, e você entra então nessa santificação. Agora você vive de forma diferente do mundo, porque você agora, a justiça está reinando na sua vida. Isso é algo glorioso, isso é uma vida extraordinária. Isso é uma vida extraordinária. Aquilo que era a sua fraqueza, aquilo que era a parte que trazia vergonha, vai ser agora o lugar onde Deus quer que você viva em dupla honra. No lugar onde você tinha vergonha, fracasso, morte, é o lugar que Deus quer que você reine, subjugue, não viva mais como escravo, mas não na sua força, na força dEle. Na força dEle, meu irmão e minha irmã. Deus é bom. Amém? Glória a Deus. E o que é a metanoia? Então é isso aí. É eu agora me enxergar como um justo. É eu começar a me enxergar como alguém que tem graça abundante sobre a minha vida. Então eu posso reinar em vida. E eu começo a orar declarando: eu posso reinar em vida. Pela obediência de Jesus eu posso reinar sobre esse temperamento meu. Pela obediência de Jesus eu posso reinar sobre esse vício. Pela obediência de Jesus eu posso reinar sobre a avareza. Aleluia, porque Cristo se fez pecado no meu lugar, para que eu fosse feito justiça de Deus em Cristo. Eu sou tão justo quanto Cristo. Eu recebi graça sobre graça e o dom da justiça, por isso eu reino. E você vai declarando, para que o teu coração seja convencido, e você vai se enxergando assim, e você vai percebendo que mesmo ainda com as suas debilidades, mesmo com áreas que ainda você tropeça, mas você não desiste, você vai declarando, você vai focando, você vai contemplando a Jesus, e assim como Jesus é, você se contempla nele, você se enxerga nele, e você vai ganhando força, seu coração vai sendo fortalecido, a dúvida vai indo embora, e você começa a ver que no meio da tentação, no meio da tribulação, no meio das adversidades que você respondia de forma incorreta, você vai começar a perceber que você vai responder de forma correta. Aleluia, não é na sua força, é na força de Deus. E você vai perceber o Espírito Santo te fortalecendo, e as pessoas vão perceber que existe graça e que existe justiça na sua vida, onde existia morte, destruição e condenação. Glória a Deus. Amém? Deus é bom. Deus é bom. Graça e paz lhes sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor, o nosso Senhor.
Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. O seu divino poder nos deu tudo, né, Renan? Você gravou esse versículo. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Glória a Deus. Irmãos, eu falei algo semana passada, eu vou terminar repetindo com isso, e eu não fui para nenhum ponto novo que eu iria ir hoje. Não confunda humildade com incredulidade. Humildade é eu reconhecer que eu jamais teria as virtudes sem a graça de Deus. Isso é humildade. Eu jamais poderia reinar sobre aquilo que reinava sobre mim sem a graça de Deus. Eu jamais poderia chegar diante de Deus como justo se não fosse a justiça de Deus em mim, que é Cristo. Eu jamais poderia ter paz com Deus se não fosse o sangue de Jesus. Isso é humildade, é eu reconhecer que sem Jesus eu não posso nada. E aqui nós entramos naquilo que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nada. Agora, incredulidade é eu negar essas virtudes concedidas pela graça de Deus. Isso é incredulidade. Ou seja, eu recebo tamanha virtude de Deus. Uma coisa que as pessoas têm medo de falar assim: eu sou completamente perdoado, passado, presente e futuro. Eu vou te falar algo que você vai perceber o teu coração. Tem certas coisas que você sabe intelectualmente, mas quando você vai falar, você percebe que lá no teu interior, você tem dificuldade de falar isso. Porque isso choca, o teu coração, ele entra em conflito com a tua mente. Você sabe, mas não acredita no coração. Você é tão justo quanto Cristo. Você sabe, mas muitas vezes não acredita. Então, humildade é eu reconhecer que sem Jesus nada eu poderia fazer. Mas fé é eu abraçar, é eu receber aquilo que a Bíblia diz. Sabe o que é receber? Receber no Novo Testamento não é uma ação passiva. Eu já falei isso para os irmãos, mas faz tempo que não falam. O que é receber? Receber é uma ação ativa. Quando a Bíblia fala de receber, vou pegar aqui, vou deixar aqui com o Leandro, aqui meu celular, aqui ó. Vamos imaginar que não é meu. Ele fala: Cleberson, agora o celular é teu. Eu vou lá e tomo, pego. Não é uma ação passiva, que eu fico lá com a mão, como a gente tem a ideia, eu estou recebendo. Nossa ideia de receber é ficar passivo. Não, é eu tomar, é meu, daqui, é meu. É a graça, é minha, é graça sobre graça, é minha. É um dom da justiça, é meu. Isso é importante porque o diabo vai querer usar, enquanto você está no processo de santificação, ele vai querer usar as áreas da sua vida que ainda você está andando em debilidade para te acusar. E não pense que é o Espírito Santo, não. O diabo vai usar aquelas áreas para te acusar. Para quê? Para que você se desanime. Você nunca aceita acusação, porque a acusação sempre vem de Satanás. E você sempre apresenta para Satanás a justiça de Cristo. O sangue de Cristo. Você não tem negócio com Satanás. Ele sempre vai dizer, ok? Ele sempre vai te acusar. E nesse aspecto ele vai dizer: como você quer isso de Deus, sendo que você ainda está assim? Aí você vai falar: eu recebo isso de Deus porque eu chego até Deus por causa de Cristo. Esfrega Cristo na cara do diabo. E ele sai correndo, porque ele já sabe que você é justo, mas ele é mentiroso. Mas meu irmão,
você está sendo atacado pelo diabo, você está sendo atacado por áreas da sua vida. Enquanto você fica passivo, recebendo assim de uma forma, não, vai lá e pega, é teu. A santidade é tua. Reinar sobre o pecado é seu. Vai lá e pega isso de forma ativa. Amém? Irmãos, eu confesso que eu ainda estou naquela fase, porque o ano passado eu recebi um trauma muito grande por causa da questão da enfermidade, e eu tenho alguns resquícios emocionais. E eu estava refletindo hoje aqui à tarde, eu estava orando, né? E eu fui bem intenso, fui muito ativo na questão de pegar o que era meu ano passado. E eu preciso terminar esse trabalho essa semana, os próximos dias. Eu preciso terminar esse trabalho. Amém? Porque é meu. É meu. E eu já sei como é que eu vou fazer. Amém, meu irmão e minha irmã? Glória a Deus. Você vai andar em integridade nas áreas que reinava a morte sobre a sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Mas tome posse. Tomar posse é tomar posse no sentido de agarrar. É meu. É meu. Em nome de Jesus. Se coloque de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh Espírito Santo. Glória a Deus. Irmãos, a graça nos deu muitas coisas. Mas nós, por falta de entendimento, perecemos em muitas áreas da nossa vida. E muitas vezes não estamos vivendo de forma extraordinária. Porque não entendemos a tamanha riqueza que temos em Cristo Jesus. Estamos tão acuados na batalha espiritual. Ouvimos tanto ensino sobre batalha espiritual que valoriza tanto o diabo. Estamos tão acuados na batalha espiritual. Quantas pessoas, né, não cumprem seu ministério porque tem medo da retaliação do diabo. Não é tanta gente acuada na batalha espiritual. Tantas áreas da nossa vida que a morte está reinando, onde devia estar reinando a vida, devia estar reinando a justiça. Porque estamos tão acuados, tão passivos, tão indolentes na nossa espiritualidade. Tantas áreas da nossa vida que deveria estar reinando saúde. Muitas vezes nós estamos nos entregando para a doença. Estamos nos entregando para o medo. Estamos nos entregando para a covardia. Onde devia estar reinando a vida por causa de Jesus. Ele morreu para reinar, para que nós pudéssemos reinar. E o texto de reinar não significa você ficar milionário, sentar num trono e todo mundo te servindo. Não, é reinar sobre coisas do cotidiano que reinavam sobre você. E manifestar Cristo de forma ousada. Em nome de Jesus. Reinar sobre o medo, né? Reinar sobre a timidez. Nós fomos evangelizar semana passada. E eu confesso que nós podemos muito mais. Especialmente eu, né? Eu quero ser muito mais ousado no falar do Evangelho, porque eu tenho a mensagem que transforma o mundo. Eu tenho o poder que pode mudar a vida de uma pessoa, pode mudar a eternidade dela num instante. E nós temos isso. Nós temos isso. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Eu queria que você começasse a glorificar o nome de Jesus, por tamanha graça que Ele te concedeu, por tamanha justiça que Ele te concedeu.
Aleluia, por causa dele agora você pode reinar. Aleluia, a morte não vai reinar mais. Aleluia, o pecado não vai reinar mais. A destruição não vai reinar mais. Aleluia, você vai se posicionar em Deus. Você vai assumir uma nova postura em Deus. Aleluia, você vai assumir uma nova postura nesses dias. Aleluia, você vai confessar não morte. Você vai confessar não derrota. Você vai confessar não fracasso. Mas você vai confessar o que Deus diz sobre você. O que o Evangelho diz sobre você. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Aleluia, bendito é o teu nome, Senhor. Nós queremos confessar justiça. Nós queremos confessar, Senhor meu Deus, tudo isso, ó Pai. Nós queremos ser uma expressão da tua glória, Senhor meu Deus. Nós queremos ser uma expressão do teu poder, Senhor. Nós queremos ser uma expressão da tua justiça nesses dias. Nós queremos, Senhor, que as áreas que reinavam a morte reine integridade, Senhor. Reine poder, reine vida, Senhor. Em nome de Jesus. Marcas que eu amo. O amor sem você em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você em mim. Me amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Me amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra. Olhar com teus olhos de graça e amor. Olhar com teus olhos de graça e amor. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra. Olhar com teus olhos de graça e amor. Olhar com teus olhos de graça e amor. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra. Olhar com teus olhos de graça e amor. Olhar com teus olhos de graça e amor. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra. Olhar com teus olhos de graça e amor. Olhar com teus olhos de graça e amor. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra. Olhar com teus olhos de graça e amor. Olhar com teus olhos de graça e amor. Coloque suas marcas em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você em mim. Aleluia. Me amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo que você fez por mim. Amém, Jesus. Pode acender a luz para mim, amém? Irmãos, deixa eu falar algo para você. Essa semana eu já dei algumas pitadas. A vida espiritual é que nem o nosso corpo, né? Quanto mais você come, mais você quer comer. Você vai dilatando. A vida espiritual é a mesma coisa. Quanto menos você come, menos você quer comer. Só que quando você é adulto e você está passando por uma fase ali de falta de apetite, você come mesmo sem apetite, porque você sabe que necessita comer. Amém? Na nossa vida, o que vai
a voltar nos dias de tribulação, nos dias de tentação, é aquilo que o nosso coração está cheio. Então, se nós estivermos cheios do Evangelho, cheios dessas verdades, nós vamos estar fortes na hora da tentação e da tribulação. E vamos estar usados para manifestar Jesus no mundo. Mas se nós não rompermos com esse ciclo de apatia, de indolência, você e eu precisamos ser os famintos. Ou seja, ler Bíblia para nós não tem que ser para nós algo que eu faço só se eu estou com vontade. Eu preciso entender que é o alimento que eu preciso. Amém? Orar não pode ser alguma coisa que eu faço só quando eu estou com vontade, é algo que eu preciso. Ter comunhão com a igreja não é algo que eu faço só quando eu estou com vontade, é algo que eu preciso, para que eu esteja consciente do Evangelho e então possa viver uma vida extraordinária, em nome de Jesus, amém? Então eu louvo a Deus, você que vem aqui hoje sem estar com fome. Cleber, eu vim aqui hoje só porque eu entendi mesmo que eu preciso crescer e não posso vir só quando eu estou querendo. Irmãos, nós estamos lendo o Evangelho de João, se envolva nessa leitura. Nós temos as reuniões das nossas home church, se envolva, se conecte com os irmãos, ore nem que seja 5 minutos por dia, vai indo para 10, depois você vai para 15, esteja conectado com o Senhor, ore em línguas, declare a palavra, leia a palavra, ore a palavra, esteja em comunhão com a igreja, e você vai ver que essa vitória de Cristo vai reinar sobre a sua vida, na medida que você tem consciência dessas vitórias no seu dia a dia, em nome de Jesus. Amém? Deus é bom. E eu declaro que as áreas que reinava a morte, vai reinar integridade e vida, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus.